Marlene era apenas uma faxineira invisível no escritório de um bilionário. Mas quando ouviu uma conversa suspeita sobre um investimento milionário, sua intuição gritou. Contra todos, ela expôs um golpe de 1 bilhão. O que o empresário fez em retribuição mudou sua vida para sempre. Uma história sobre coragem, dignidade e gratidão verdadeira. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. A Mulher Invisível. As luzes do escritório da Almeida. Investimentos se apagavam uma a uma, como estrelas morrendo no céu corporativo de Pinheiros. Marlene Santos empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 12º andar, seus passos abafados pelo carpete cinza que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. O cheiro de produtos de limpeza misturado com ar-condicionado gelado já fazia parte da sua pele depois de 15 anos. 52 anos, mãos calejadas, uniforme azul marinho sempre impecável. Marlene era invisível, não no sentido poético, mas no sentido mais cruel e literal da palavra. Executivos passavam por ela nos corredores sem erguer os olhos. Secretárias deixavam xícaras de café sujas na mesa como se elas se limpassem sozinhas. Ninguém sabia seu nome completo. Para eles, ela era apenas a moça da limpeza. Mas Marlene via tudo. Ela sabia que o diretor Carlos Mendonça tinha uma amante, porque os papéis de hotel caíam da pasta dele toda sexta. Sabia que a estagiária do financeiro chorava no banheiro às terças, porque ouvia os soluços abafados às 19 horas. Sabia que Roberto Almeida, o dono de tudo aquilo, dormia no sofá do escritório 3 vezes por semana, porque as cobertas ficavam amassadas. Naquela terça-feira de março, o calor sufocante de São Paulo grudava na pele, mesmo com o ar-condicionado no máximo. Marlene limpava a sala de reuniões principal quando seu celular vibrou. Era Patrícia, sua filha. Mãe, o boleto da faculdade venceu. Conseguiu o adiantamento? Marlene olhou para as próprias mãos enrugadas, as luvas amarelas de borracha manchadas de tanto uso. Ainda não, filha. Vou falar com seu Maurício amanhã. Mãe, já são 3 meses. Talvez eu devesse trancar o curso e... Nem pense nisso. Marlene sussurrou firme, olhando ao redor para ter certeza de que estava sozinha. Você vai ser médica, Patrícia. Isso não é negociável. Desligou antes que a filha pudesse argumentar. Engoliu o nó na garganta e voltou ao trabalho. A sala de reuniões tinha uma mesa de vidro gigante que refletia as luzes da Avenida Rebouças lá embaixo. Marlene passava o pano em movimentos circulares, meticulosos, como seu falecido marido Antônio tinha ensinado. Tudo na vida merece ser feito direito, Marlene, mesmo que ninguém note. Eram 21 horas quando ouviu vozes vindas do escritório principal de Roberto Almeida. Estranho. Ele sempre ia embora às 20 horas, sem exceção. Marlene hesitou, depois continuou limpando, empurrando o carrinho devagar pelo corredor. A porta estava entreaberta. Luz dourada vazava pela fresta. Garantia absoluta, Roberto. A construtora Vitório tem projetos em 12 países. Este investimento vai triplicar em 18 meses. Era uma voz masculina, com sotaque que Marlene não conseguia identificar. Meio italiano, meio português. 1 bilhão de reais é muito dinheiro, Alessandro. A voz de Roberto soava cansada. Preciso de garantias sólidas. E você tem, olha os contratos, selos do governo italiano, certificações internacionais, garantias bancárias, tudo autenticado e reconhecido. Marlene não deveria estar ouvindo, sabia disso, mas algo na voz daquele homem a incomodava. Era doce demais, como mel com veneno escondido. Ela encostou o carrinho na parede e fingiu organizar os produtos de limpeza, o coração batendo mais rápido. Carlos, o que você acha? Roberto perguntou. Eu revisei tudo, Roberto. A voz do diretor financeiro era empolgada. Os documentos são impecáveis. Vitório Construções tem histórico comprovado. Seria insanidade deixar essa oportunidade passar.
Então amanhã eu assino. Roberto suspirou. R$ 1 bilhão. Meu maior investimento. Marlene sentiu algo apertar no peito. Aquela sensação estranha que tinha quando algo estava errado, mas ela não conseguia nomear. A mesma sensação que teve no dia em que Antônio saiu para trabalhar, e ela quis implorar para ele ficar em casa. Ele morreu naquele dia, atropelado por um caminhão desgovernado. Ela sacudiu a cabeça. Estava sendo boba. O que uma faxineira entendia de investimentos milionários? Voltou ao trabalho, empurrando o carrinho, mas a inquietação não passou. Meia hora depois, quando tinha certeza de que todos tinham ido embora, Marlene voltou à sala de reuniões. Sobre a mesa de vidro esquecida estava uma pasta marrom. Ela olhou ao redor. O andar estava vazio, silencioso, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. Não deveria mexer. Sabia disso, mas as mãos se moveram sozinhas. Abriu a pasta. Documentos em papel timbrado, carimbos oficiais, assinaturas elaboradas, Vittorio Costruzioni S.p.A. em letras douradas no topo. Marlene passou os dedos sobre o papel, sentindo a textura. Antônio trabalhara 20 anos em cartório antes de morrer. Ele vivia mostrando documentos para ela, ensinando a diferença entre papel verdadeiro e falso, entre carimbos originais e fraudados. Vê, Marlene, o papel verdadeiro tem textura, os selos têm relevo, as datas precisam fazer sentido. Ela olhou mais de perto. O carimbo estava perfeito demais, liso demais. Pegou o documento contra a luz. A marca d'água estava errada. E a data? O coração disparou. A data de autenticação era de uma terça-feira. Mas o documento dizia que fora registrado no consulado italiano. Antônio sempre dizia que consulados não funcionavam às terças em março por causa de um feriado local que ninguém conhecia. Marlene sentiu o sangue gelar. As mãos tremeram quando ela pegou o celular e tirou fotos dos documentos. Não sabia o que fazer com aquela informação. Provavelmente estava errada. Quem era ela para questionar consultores internacionais? Mas e se não estivesse? Guardou o celular, fechou a pasta exatamente como estava e terminou a limpeza com o coração martelando contra as costelas. Quando finalmente saiu do prédio às 23 horas, a Avenida Rebouças estava vazia e silenciosa. A lua cheia brilhava entre os prédios de Pinheiros como um olho arregalado. Marlene olhou para trás, para o edifício de vidro espelhado onde trabalhava há 15 anos. Amanhã, Roberto Almeida assinaria aquele contrato. E ela precisava decidir se ia manter a boca fechada e continuar invisível, ou se ia arriscar tudo por uma sensação que talvez fosse apenas paranoia de uma faxineira cansada. O ônibus parou na frente dela. Marlene subiu, pagou a passagem e sentou no fundo, olhando pela janela, as luzes da cidade passando como fantasmas. Seu celular vibrou. Dona Neuza, sua amiga e colega aposentada. Como foi o dia? Lembra de descansar, menina. Marlene digitou uma resposta, apagou, digitou de novo. Neuza, você acredita em intuição? A resposta veio rápida. Sempre. Por quê? Marlene olhou para as próprias mãos. Mãos que limpavam, esfregavam, trabalhavam em silêncio há 15 anos. Mãos invisíveis. Acho que vi algo errado, mas ninguém vai acreditar em mim. 3 pontinhos piscaram na tela. Depois, se seu coração está gritando, Marlene, então grite junto com ele. Só não esqueça que gritar tem preço. Marlene guardou o celular e fechou os olhos. Amanhã ela precisava fazer uma escolha que podia custar seu emprego, sua reputação, talvez até sua segurança. Mas R$ 1 bilhão era muito dinheiro, e aquele carimbo estava errado. Capítulo 2. O grito que mudou tudo. Marlene não dormiu. Ficou deitada na cama apertada do apartamento de 2 cômodos na Vila Madalena, olhando o teto rachado enquanto os pensamentos giravam como um carrossel enlouquecido. Às 5 da manhã, desistiu. Levantou, fez café no fogão velho e sentou na pequena mesa da cozinha com o celular na mão. As fotos dos documentos brilhavam na tela. Ela ampliou a imagem do carimbo, depois a data, depois a assinatura.
Cada detalhe gritava falso para ela, mas sua voz interior sussurrava: "Você não é ninguém para saber disso." "Mãe!" Patrícia apareceu na porta, ainda de pijama, os olhos inchados de sono. "São 5:30. O que você está fazendo acordada?" Marlene trancou o celular rápido demais, como se tivesse sido pega em flagrante. "Nada, filha. Só não consegui dormir." Patrícia sentou ao lado da mãe, pegou sua mão calejada e a apertou. "Mãe, o que está acontecendo? Você está estranha desde ontem." Marlene olhou para aquele rosto. 28 anos, formada em enfermagem, lutando para pagar medicina enquanto trabalhava turnos duplos no hospital. Todo o sacrifício que Marlene fazia era por aquela menina. "A Patrícia, se você soubesse de algo errado, mas denunciar pudesse destruir você, o que faria?" A filha franziu a testa. "Depende. Que tipo de errado?" "O tipo que pode fazer alguém perder muito dinheiro." "Muito mesmo." Patrícia apertou a mão da mãe mais forte. "Mãe, não. Por favor, me diz que você não vai se meter em confusão. Você precisa desse emprego. Eu preciso que você tenha esse emprego." "E se for a coisa certa a fazer?" "A coisa certa não paga a conta, mãe." Patrícia levantou frustrada. "Desculpa, eu sei que é egoísmo meu, mas a gente já perdeu tanto. Não podemos perder mais." Marlene assentiu devagar, mas o nó no peito apertou ainda mais. Às 7 horas, estava no ponto de ônibus. Às 8, entrava no edifício da Almeida Investimentos pela entrada de serviço, como sempre. O segurança mal olhou para ela. Invisível. O escritório fervilhava diferente naquela manhã. Executivos caminhavam apressados, secretárias falavam em telefones, impressoras cuspiram papéis sem parar. No ar, eletricidade. Hoje era o dia do investimento de R$1 bilhão. Marlene guardou seus pertences no armário minúsculo do subsolo e vestiu o uniforme azul marinho. As luvas amarelas pareciam pesar toneladas em suas mãos. Subiu para o 12º andar, empurrando o carrinho, o coração batendo descompassado. Às 10 horas, viu Roberto Almeida pela primeira vez naquele dia. Ele estava na sala de reuniões principal, rodeado por Carlos Mendonça, 3 advogados, e o homem que Marlene só conhecia pela voz. Alessandro Vitório. Alto, cabelos grisalhos penteados para trás. Terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano. Sorriso branco, perfeito, perigoso. Ele segurava uma pasta de couro legítimo e gesticulava com as mãos enquanto falava, o sotaque italiano dançando nas palavras. Marlene fingiu limpar o bebedouro no corredor, mas seus ouvidos estavam fixos na conversa que vazava pela porta entreaberta. Então, após sua assinatura, Roberto, os fundos serão transferidos para a conta principal da Vittorio Costruzione e os certificados de propriedade serão emitidos em 48 horas. Alessandro sorria. Você estará investindo no maior projeto imobiliário da Europa. Parabéns pela visão. Roberto segurava uma caneta dourada, olhando os documentos espalhados sobre a mesa de vidro. Carlos conferiu tudo. 3 vezes, Roberto. Está tudo certo. As mãos de Marlene tremiam tanto que ela derrubou o frasco de desinfetante. Ele caiu no chão com um estrondo. Todos na sala olharam para ela. Desculpa. Marlene abaixou para pegar o frasco, o rosto queimando. Desculpa mesmo. Tudo bem. Roberto nem olhou direito para ela, já voltando a atenção aos papéis. Marlene pegou o frasco. Seus joelhos doíam, seu coração martelava, sua mente gritava. Alessandro Vitório a observava com um sorriso cordial, mas os olhos dele eram frios como gelo. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Afastou-se, empurrando o carrinho corredor abaixo. As mãos suavam dentro das luvas. Cada passo era uma guerra interna. Não é da sua conta, Marlene. É R$1 bilhão. Você vai perder seu emprego. E se você estiver certa? E se você estiver errada? Parou no meio do corredor. As vozes voltaram a vazar da sala de reuniões. Ótimo, então vamos assinar. O som da caneta sendo destampada. E Marlene fez algo que nunca tinha feito em 15 anos de trabalho. Virou-se,
caminhou de volta. Seus passos ecoavam no silêncio do corredor como tambores de guerra. Empurrou a porta da sala de reuniões. Todos olharam para ela. Roberto, com a caneta na mão, já começando a assinar. Carlos, com expressão confusa. Os advogados surpresos. Alessandro Vitório, com o sorriso congelado no rosto. O quê? Roberto começou. É falso! A voz de Marlene saiu alta, firme, rasgando o silêncio como um trovão. O mundo parou. Como é que é? Carlos se levantou, o rosto vermelho. Quem você pensa que é para entrar aqui e... O documento é falso. Marlene deu um passo à frente, as pernas bambas, mas a voz firme. O carimbo, a data, tudo está errado. Alessandro riu. Um riso charmoso, condescendente. Minha senhora, com todo respeito, você claramente não entende de documentos internacionais. Meu marido trabalhou 20 anos em cartório. Marlene tirou o celular do bolso com mãos trêmulas, mostrando as fotos. Eu sei quando um papel é falso. O carimbo não tem relevo, a marca d'água está errada e essa data é impossível. Consulados italianos não funcionam nesse dia. Isso é absurdo. Carlos avançou em direção a ela. Você está demitida. Saia daqui agora antes que eu chame a segurança. Espera. Roberto levantou a mão, os olhos fixos em Marlene. O que você disse sobre a data? Marlene sentiu lágrimas queimando nos olhos, mas não deixou cair. Essa data aqui. Apontou para o documento. Diz que foi autenticada numa 3ª de março no consulado italiano. Mas meu marido sempre dizia que consulados não funcionam nesse dia por causa de um feriado regional. E o papel... O papel verdadeiro tem textura diferente. Esse é liso demais. Alessandro deu um passo à frente, o sorriso sumindo. Roberto, por favor, isso é constrangedor. Uma funcionária de limpeza está atrasando um negócio de R$1 bilhão com teorias conspiratórias. Mas Roberto pegou o documento, ergueu contra a luz, passou os dedos sobre o papel. Seus olhos se estreitaram. Carlos, quando você conferiu esses documentos, verificou o papel original ou apenas cópias? Carlos hesitou. Foram cópias escaneadas em alta resolução. E você, Alessandro? Roberto se virou para o italiano. Pode me explicar por que o papel não tem a textura que documentos oficiais italianos deveriam ter? O silêncio que se seguiu era tão denso que Marlene podia ouvir o próprio coração batendo. Alessandro mantinha a compostura, mas algo mudou em seus olhos. Algo perigoso. Roberto, vamos ser racionais. Segurança! Roberto apertou o botão de intercomunicador. Chamem a polícia. Agora! E foi nesse momento que Alessandro Vitório deixou a máscara cair. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de frieza mortal. Ele olhou para Marlene como se estivesse memorizando cada traço do seu rosto. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Marlene segurou firme no carrinho de limpeza, as pernas tremendo, mas não desviou os olhos. 2 seguranças entraram na sala. Roberto apontou para Alessandro. Esse homem não sai daqui até a polícia chegar. Carlos estava pálido, olhando entre os documentos, e Alessandro como se o mundo tivesse virado do avesso. Marlene sentiu as lágrimas finalmente escorrendo, mas não de medo, de alívio, de exaustão, de algo que ela ainda não conseguia nomear. Você... Roberto olhou para ela pela primeira vez realmente, como se a estivesse vendo pela primeira vez em 15 anos. Qual é seu nome? Marlene. Marlene Santos. Marlene. Ele repetiu devagar, como se provando o peso daquela palavra. Você acabou de salvar minha empresa. Mas Marlene mal ouviu, estava olhando para Alessandro Vitório, que a encarava com ódio puro nos olhos enquanto os seguranças o seguravam. E ela sabia, com certeza absoluta, que aquilo estava longe de terminar. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Capítulo 3. A verdade revelada. A Delegacia de Crimes Financeiros ficava em Pinheiros, a apenas 15 minutos do escritório. Mas para Marlene, aquelas 2 horas de depoimento pareceram uma eternidade.
Ela estava sentada numa cadeira de plástico duro, sob luz fluorescente que machucava os olhos, repetindo pela quarta vez tudo o que sabia. O delegado Ferreira era um homem de 50 anos, barriga proeminente, olhos cansados, mas atentos. Ele segurava as fotos que Marlene tinha tirado dos documentos, comparando com os originais que haviam apreendido de Alessandro. Senhora Marlene, a senhora tem certeza absoluta de que não tocou em mais nada além dessa pasta? Tenho sim, senhor. Só olhei os papéis e tirei as fotos. Depois deixei tudo exatamente como estava. Ao lado do delegado, uma perita criminal examinava os documentos com uma lupa e uma luz especial. Era uma mulher jovem, cabelos presos em rabo de cavalo, expressão concentrada. Depois de longos minutos, ela ergueu os olhos. Delegado, ela está certa. Este papel não tem as fibras de segurança que documentos oficiais italianos têm. O carimbo é impressão digital de alta qualidade, não selo físico. E olha isso. Ela apontou para a data. 21 de março. Festa de San Giuseppe. Realmente, consulados italianos fecham nesse dia. Ferreira soltou um assobio baixo. Como a senhora sabia disso? Ele olhou para Marlene com curiosidade genuína. Meu marido, Antônio. Ele trabalhou 20 anos em cartório. Vivia me mostrando papéis falsos que apareciam por lá. Dizia que era importante saber reconhecer mentiras, mesmo nas coisas pequenas. A voz de Marlene tremeu. Ele morreu faz 7 anos, mas eu lembro de cada coisa que ele me ensinou. O delegado assentiu devagar, algo parecido com respeito aparecendo em seus olhos cansados. Seu marido era um homem sábio, e a senhora acabou de desmontar um dos maiores golpes financeiros que já vi. Ele se inclinou para a frente. Marlene, preciso que entenda a gravidade disso. Alessandro Vittorio não é um criminoso comum. Estamos investigando e descobrindo que ele faz parte de uma organização internacional. Já aplicaram golpes semelhantes na Espanha, Portugal e agora aqui. Estamos falando de bilhões de reais. O estômago de Marlene revirou. E eu estraguei o plano deles. Exatamente. Ferreira trocou um olhar com a perita. Por isso, preciso perguntar, a senhora tem para onde ir? Algum lugar onde possa ficar uns dias? O sangue gelou nas veias de Marlene. Eles viriam atrás de mim? Não queremos assustar a senhora, mas homens como Alessandro não perdem 1 bilhão de reais e simplesmente aceitam. O delegado escreveu algo num papel. Vou destacar uma viatura para passar na sua rua algumas vezes por dia. E quero que me ligue imediatamente se notar qualquer coisa estranha. Qualquer coisa mesmo. Quando Marlene saiu da delegacia às 14 horas, suas pernas mal conseguiam sustentá-la. O calor de março caía como chumbo derretido sobre São Paulo. Ela sentou num banco da praça em frente, tentando controlar a respiração. As mãos tremiam tanto que ela precisou entrelaçar os dedos. O celular tocou. Roberto Almeida. Marlene, onde você está? Na praça, em frente à delegacia. Fique aí, estou indo buscar você. 15 minutos depois, um Mercedes preto parou na frente da praça. Roberto saiu do banco de trás, sozinho, sem motorista. Ele usava calça social e camisa, a gravata afrouxada, o rosto marcado por uma expressão que Marlene nunca tinha visto. Vulnerabilidade. Entre, por favor. Marlene hesitou. Uma faxineira não entrava em carros de milionários, mas suas pernas doíam, sua cabeça girava, e ela estava cansada demais para discutir. O interior do carro cheirava a couro novo e ar-condicionado gelado. Roberto dirigiu em silêncio por alguns minutos, até parar num café pequeno na Rua dos Pinheiros. Vamos conversar. Eles sentaram num canto discreto. Roberto pediu 2 cafés sem perguntar o que ela queria. Quando ficaram sozinhos, ele se inclinou sobre a mesa. Marlene, eu preciso que você entenda o que você fez. Aquele investimento, ele passou a mão pelo rosto. Não era só dinheiro da minha empresa. Era dinheiro de fundos de pensão, de aposentadorias, de pessoas comuns que confiaram em mim. Se eu tivesse assinado aquele contrato,
Sua voz falhou. Centenas de famílias teriam perdido tudo. Marlene segurou a xícara de café com ambas as mãos, sentindo o calor queimar as palmas. O senhor não precisa me agradecer. Você arriscou tudo. Roberto a interrompeu, os olhos brilhando. Seu emprego, sua segurança, sua reputação. Você é uma faxineira, Marlene. Poderia ter me deixado assinar aquilo, continuar invisível, e ninguém nunca saberia. Mas não fez isso. Meu marido sempre dizia que fazer o certo não é opcional, é obrigatório. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, estudando aquela mulher de 52 anos, uniforme azul marinho amassado, mãos calejadas em volta da xícara. Uma mulher que ele tinha ignorado por 15 anos e que acabara de salvar sua vida. Quero recompensá-la. Marlene levantou os olhos alarmada. Não, senhor, eu não fiz isso por dinheiro. Eu sei, é por isso que quero fazer. Roberto tirou um envelope do bolso. Aqui tem 200 mil reais. Sei que não é nem perto do que você merece, mas... Marlene empurrou o envelope de volta tão rápido que quase derrubou o café. Não posso aceitar isso. Marlene... Senhor Roberto, por favor, eu tenho meu salário, meu trabalho. Se o senhor me der dinheiro assim, como vou olhar no espelho? Como vou ensinar minha filha sobre dignidade? As lágrimas vieram, mas ela as enxugou com raiva. Minha vida inteira, as pessoas olharam para mim como se eu fosse invisível. Se eu aceitar dinheiro por fazer o que é certo, vou virar outra coisa. Vou virar alguém que tem preço. Roberto recostou na cadeira, visivelmente abalado. Ninguém, em toda a sua vida de negócios, tinha recusado 200 mil reais. Ninguém. Então me deixe pelo menos garantir sua segurança. Segurança particular, um lugar seguro para você e sua filha ficarem... Não preciso disso também. A polícia vai cuidar. Marlene, por favor. Havia desespero real na voz dele agora. Você salvou minha vida. Deixe-me ajudá-la. Ela olhou para aquele homem poderoso, bilionário, dono de tudo que ela limpava há 15 anos, implorando para retribuir um gesto de decência básica, e sentiu algo estranho. Pena. O senhor quer me ajudar de verdade? Sim, qualquer coisa. Então continue sendo um homem bom. Não deixe que esse susto o transforme. E talvez... Ela hesitou. Talvez comece a olhar para as pessoas que trabalham para o senhor. A gente existe. A gente tem nomes, histórias, sonhos. Roberto ficou mudo, o rosto vermelho. Marlene se levantou, deixando o café intocado. Obrigada pela carona, senhor Roberto, mas preciso ir para casa. Minha filha deve estar preocupada. Quando ela saiu do café, Roberto ficou sentado sozinho, olhando para o envelope de dinheiro na mesa. Uma lição de humildade servida por uma faxineira que recusara uma fortuna para manter sua dignidade intacta. Marlene chegou em casa às 17 horas. O apartamento pequeno nunca pareceu tão acolhedor. Patrícia estava na cozinha, preparando arroz e feijão, o rosto marcado por preocupação. Mãe, onde você estava? Tentei ligar 1000 vezes. Desculpa, filha. Foi um dia complicado. Patrícia largou a colher e abraçou a mãe com força. Você está tremendo. O que aconteceu? Marlene contou tudo. A denúncia, a polícia, Roberto, a recusa do dinheiro. Patrícia a ouviu em silêncio, o rosto passando por 20 emoções diferentes. Mãe, você recusou 200 mil reais? Recusei. Mãe, esse dinheiro pagaria minha faculdade inteira. E nos tiraria a única coisa que vale mais que dinheiro, Patrícia. Nossa dignidade. Marlene segurou o rosto da filha com ambas as mãos. Seu pai não criou você para ter preço. Ele criou você para ter valor. Patrícia começou a chorar, abraçando a mãe novamente. Elas jantaram juntas em silêncio confortável. Mas quando Marlene foi dormir, às 22 horas, não conseguiu fechar os olhos. Cada barulho na rua a fazia pular. Cada sombra na janela parecia ameaçadora. Às 3 da manhã, seu celular vibrou. Número desconhecido. Você cometeu um erro grave hoje. Marlene sentou na cama, o coração disparado. Antes que pudesse responder, outra mensagem.
Pessoas que se metem onde não são chamadas costumam se arrepender. E então, uma foto. Era a Patrícia, saindo do hospital, sem saber que estava sendo fotografada. Marlene deixou o celular cair na cama, as mãos tremendo violentamente. Levantou, correu para o quarto da filha e a encontrou dormindo tranquilamente. Mas agora, Marlene sabia. Salvar Roberto Almeida tinha sido apenas o começo, e o preço da coragem estava prestes a ser cobrado. Capítulo 4. O preço da coragem. Marlene não contou para Patrícia sobre as mensagens. Como poderia? Filha, criminosos internacionais tiraram fotos de você e estão nos ameaçando. Não era exatamente um assunto para o café da manhã. Em vez disso, ela ficou acordada a noite toda, sentada na cadeira da sala, segurando uma faca de cozinha, observando cada sombra que passava pela janela. Às 6 da manhã, quando Patrícia acordou para o plantão no hospital, Marlene estava preparando o café como se nada tivesse acontecido. Mas suas mãos tremiam ao segurar a xícara. Mãe, você dormiu? Dormi, sim. A mentira saiu fraca demais para ser convincente. Patrícia cruzou os braços, aquela expressão de enfermeira que não aceita bobagens. Mãe, você está com olheiras até o joelho. O que está acontecendo? Só preocupação normal, filha. Vai trabalhar, vai. Quando Patrícia saiu, Marlene trancou a porta com as 3 trancas à corrente e ainda empurrou uma cadeira contra a maçaneta. Pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para a delegacia. O delegado Ferreira atendeu no 3º toque. Senhora Marlene, recebi mensagens, ameaças e eles tiraram foto da minha filha. Houve um silêncio pesado do outro lado. Encaminhe tudo para mim agora. E não saia de casa hoje. Vou mandar uma viatura ficar na sua rua. Mas meu trabalho... Marlene, pelo amor de Deus, sua segurança é mais importante. Ligue para seu patrão e explique a situação. Marlene desligou e ficou olhando para o celular. Ligar para Roberto Almeida? O homem que ela tinha visto apenas como uma silhueta distante por 15 anos. Mas antes que pudesse reunir coragem, o telefone tocou. Era Roberto. Marlene, você não veio trabalhar. Está tudo bem? A voz dele soava genuinamente preocupada. Marlene sentiu um nó na garganta. Eu recebi ameaças, senhor Roberto. A polícia disse para eu ficar em casa. Ameaças? Que tipo de... Ela ouviu a respiração dele acelerar. Marlene, onde você mora? Rua Mourato Coelho, Vila Madalena. Mas não precisa se preocupar. A polícia vai... Anota meu número pessoal. Qualquer coisa, qualquer movimento estranho, você me liga. Entendeu? Qualquer coisa. Marlene anotou o número com dedos trêmulos. Depois que desligou, ficou sentada no sofá velho, abraçando os próprios joelhos, sentindo-se pequena e assustada. Pela primeira vez em anos, desejou que Antônio estivesse ali. Ele sempre soube o que fazer. A viatura da polícia chegou às 9 da manhã. 2 policiais, um homem gordo de meia-idade e uma mulher jovem de cabelos curtos. Eles se posicionaram na esquina, motor ligado, observando. Marlene preparou o almoço que não conseguiu comer. Limpou a casa já limpa. Ligou para Patrícia 5 vezes para ter certeza de que ela estava bem. Às 14 horas, quando o sol de março transformava o apartamento numa sauna, o interfone tocou. Seu coração parou. Quem é? Entrega para Marlene Santos. Não pedi nada. É do senhor Roberto Almeida, senhora. Marlene olhou pela janela. Um homem de uniforme segurava uma caixa grande. Os policiais na viatura também observavam, atentos. Ela desceu as escadas com o coração na garganta. A caixa continha um celular novo, um tablet e um bilhete escrito à mão. Marlene, este celular tem rastreamento e botão de emergência. Se qualquer coisa acontecer, aperte o botão vermelho na lateral. Eu recebo o alerta imediatamente. O tablet é para sua filha estudar. Não é caridade, é segurança. Por favor, aceite. Roberto. Marlene sentou no degrau da escada, segurando o bilhete, as lágrimas escorrendo livremente agora. Pela primeira vez em 15 anos, alguém a via. Realmente via.
Os dias seguintes se arrastaram numa paranoia silenciosa. Marlene não saía do apartamento. Patrícia ia e voltava do hospital, acompanhada pela viatura policial. Dona Neuza passava todo dia, trazendo comida e companhia, suas mãos enrugadas, segurando as de Marlene com força. Você fez a coisa certa, menina. A velha faxineira repetia como um mantra. O mundo precisa de mais gente que faz a coisa certa. Mesmo quando a coisa certa pode matar a gente? Dona Neuza apertou as mãos dela mais forte, principalmente quando pode. Na quinta-feira, uma semana depois da denúncia, Marlene estava no sofá assistindo televisão, sem prestar atenção, quando seu celular novo tocou. Roberto, Marlene, preciso falar com você pessoalmente. Posso ir aí? Vir aqui? Senhor Roberto, esse lugar não é... Não me importa onde é, posso ir? 30 minutos depois, o Mercedes preto estacionou na rua estreita da Vila Madalena, completamente deslocado entre os carros velhos e motos enferrujadas. Roberto saiu usando jeans e camiseta, tentando parecer casual, mas o relógio de R$50 mil no pulso o entregava. Marlene o recebeu no apartamento minúsculo, envergonhada das paredes descascadas, do sofá remendado, da televisão antiga. Mas Roberto nem pareceu notar. Ele estava segurando uma pasta. A polícia prendeu mais 3 membros da quadrilha hoje. Ele sentou no sofá sem pedir licença. Alessandro está cantando. Revelou tudo. Eram 18 países, Marlene. 18. Bilhões de reais em golpes. E você desmontou tudo isso. Eu só olhei um papel. Você fez mais que isso. Roberto abriu a pasta. Marlene, eu tomei uma decisão. Quero que você trabalhe comigo. Marlene piscou, confusa. Eu já trabalho para o senhor. Sou faxineira. Não, quero dizer trabalhar comigo de verdade. Como consultora de autenticidade de documentos. Ele mostrou um contrato. Salário de 25 mil por mês. Carteira assinada. Plano de saúde. Seu trabalho seria revisar todos os contratos que chegam na empresa, procurar inconsistências, verificar a autenticidade. O mundo girou. 25 mil reais? Marlene ganhava 2.300 como faxineira. Senhor Roberto, eu não tenho faculdade, não tenho certificado, só tenho o que meu marido me ensinou. E o que ele te ensinou salvou R$1 bilhão. Isso é certificado suficiente para mim. Roberto se inclinou para a frente. Marlene, eu passei a vida inteira rodeado de pessoas com diplomas, MBAs, especializações. E sabe quem foi a única que viu a verdade? Você. Uma mulher que eu ignorei por 15 anos. Uma mulher que eu tratei como invisível. O senhor nunca me tratou mal. Não tratar mal não é a mesma coisa que tratar bem. Sua voz carregava peso de culpa real. Você trabalhou para mim por 15 anos e eu nunca soube seu nome completo até essa semana. Isso é vergonhoso. Marlene olhou para o contrato, as letras dançando na página. Uma vida inteira de invisibilidade, de joelhos doendo, de mãos calejadas, de voltar para casa às 11 da noite cheirando a desinfetante. E ali estava um pedaço de papel oferecendo outro caminho. E se eu não for boa nisso? Então te ensino. Roberto sorriu pela primeira vez. Marlene, você tem algo que não se ensina em universidade. Você tem intuição, atenção a detalhes e coragem. O resto eu te ensino. Ela segurou o contrato com mãos trêmulas. Posso pensar? Claro. Mas Marlene... Roberto ficou sério de novo. Tem outro motivo. Se você trabalhar comigo oficialmente, posso te proteger melhor. Segurança particular, escritório seguro, transporte protegido. Como faxineira, você está vulnerável. Como consultora, você está sob minha proteção. Era estratégia, mas era também cuidado genuíno. Marlene via isso nos olhos dele. Está bem, vou pensar com calma e... O barulho de vidro quebrando explodiu pela janela. Marlene gritou. Roberto se jogou sobre ela, derrubando-a no chão. Algo rolou pelo piso de taco velho, uma garrafa, com um pano pegando fogo. Saia!
Roberto puxou Marlene pela mão, correndo para a porta. Mas antes que pudessem alcançá-la, a garrafa explodiu. Fogo se espalhou pelo sofá com velocidade aterrorizante. Fumaça negra encheu o apartamento. Marlene não conseguia respirar, não conseguia pensar. Só sentia Roberto puxando ela, seus braços firmes, sua voz gritando: "A cozinha tem outra saída? A escada de incêndio!" Eles correram. A fumaça os seguiu como uma criatura viva. Marlene sentia o calor nas costas, ouvia o crepitar das chamas devorando sua vida inteira. Fotos de Antônio, roupas de Patrícia, memórias, tudo virando cinzas. Desceram a escada de incêndio tropeçando. Na rua, vizinhos gritavam, sirenes uivavam se aproximando. Os policiais da viatura corriam em direção ao prédio. Roberto e Marlene caíram na calçada, tossindo, chorando, tremendo. Ele ainda segurava a mão dela. "Você está bem? Está machucada?" Marlene não conseguia falar. Só conseguia olhar para a janela do seu apartamento, para as chamas laranja lambendo o vidro quebrado, para a fumaça preta subindo para o céu de São Paulo como um grito silencioso. Uma mulher veio correndo pela rua gritando: "Mãe! Patrícia!" Ela tinha ouvido as sirenes, tinha vindo correndo do hospital. Agarrou Marlene num abraço desesperado. "Mãe, meu Deus, eu pensei que..." "Estou bem, filha, estou bem." Mas ela não estava. Nenhuma delas estava. Porque agora a mensagem era clara. Alessandro Vitório e sua quadrilha não iam parar, não iam perdoar. E não iam desistir até que Marlene pagasse por ter arruinado seus planos. Roberto se levantou. O rosto negro de fuligem, os olhos duros como pedra. E isso acabou. Ele tirou o celular do bolso. Acabou agora. E Marlene soube, vendo aquele homem bilionário coberto de cinzas por causa dela, que as coisas estavam prestes a mudar de forma que ela nunca poderia imaginar. Para o bem ou para o mal. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 5. Proteção e transformação. O hotel era discreto, escondido numa rua tranquila de pinheiros, longe dos olhos curiosos. 3 suítes no último andar, segurança particular na porta, câmeras em cada corredor. Roberto tinha organizado tudo em 2 horas, enquanto os bombeiros apagavam o que restava do apartamento de Marlene. Eram 2 da manhã, quando finalmente conseguiram sentar. Marlene e Patrícia numa suíte, Roberto na outra ao lado, 2 seguranças no corredor. O cheiro de fumaça ainda grudava na pele, nos cabelos, nas roupas que nem eram mais delas. Patrícia estava sentada na cama king size, abraçando os joelhos, o olhar perdido. Marlene estava no banheiro, lavando o rosto pela 5ª vez, tentando tirar as manchas de cinza que pareciam ter entrado nos poros. Quando olhou no espelho, viu uma mulher que não reconheceu. Olhos vermelhos, cabelos desgrenhados, rosto marcado pelo medo. Uma batida suave na porta. "Marlene!" A voz de Roberto do outro lado. "Posso entrar?" Ela abriu. Ele estava segurando sacolas de roupas. "Mandei minha secretária comprar. Não sei se o tamanho está certo, mas é o que conseguimos de madrugada." Marlene pegou as sacolas, as mãos ainda tremendo. "Obrigada." Roberto hesitou na porta, parecendo um homem que queria dizer milhares de coisas, mas não sabia por onde começar. "Marlene, Isso é minha culpa." "Como assim? Se eu tivesse te protegido melhor desde o começo. Se eu tivesse levado as ameaças mais a sério." Ele passou a mão pelo cabelo, desesperado. "Você quase morreu por minha causa. Não foi por sua causa." Marlene colocou as sacolas na cama. "Foi porque eu escolhi fazer o que era certo. E eu faria de novo. Mesmo depois de quase morrer." Marlene olhou para Patrícia, encolhida na cama, assustada, mas viva. Olhou para suas próprias mãos, marcadas, mas inteiras. Mesmo depois. Roberto a encarou por um longo momento, algo mudando em seus olhos. Respeito, admiração, algo mais profundo que gratidão.
Manhã de manhã, a polícia vai fazer uma coletiva. Vão anunciar a prisão de toda a quadrilha. E eu vou ao lado deles, contando sua história. Ele ergueu a mão antes que ela pudesse protestar. Não é opcional, Marlene. O mundo precisa saber o que você fez. Precisa saber seu nome. Eu não quero ser famosa, só quero minha vida de volta. Sua vida antiga queimou junto com aquele apartamento. A voz dele era dura, mas não cruel, realista. Agora você tem que construir uma nova. E eu vou te ajudar. Amanhã chegou rápido demais. Às 8 horas, uma equipe de cabeleireiro, maquiador e estilista bateu na porta da suíte. Marlene tentou recusar, mas Patrícia a empurrou para o banheiro. Mãe, você vai aparecer na televisão. Pelo menos deixa eles te ajudarem. 2 horas depois, Marlene se olhou no espelho e quase não se reconheceu. Cabelos arrumados, maquiagem leve, mas que disfarçava o cansaço, roupa social simples, mas elegante. Ela parecia importante. Mãe, você está linda. Patrícia tinha lágrimas nos olhos. Estou ridícula. Está linda. Patrícia abraçou a mãe. Está parecendo o que sempre foi, uma heroína. A coletiva de imprensa foi na delegacia, no salão principal. Havia pelo menos 30 jornalistas, câmeras de TV, fotógrafos. Marlene sentou numa cadeira no palanque, ao lado do delegado Ferreira, de Roberto, e do delegado-geral da Polícia Civil. Quando as luzes se acenderam e as câmeras começaram a gravar, Marlene sentiu o estômago revirar. O delegado Ferreira falou primeiro, explicando tecnicamente o caso. A quadrilha internacional, os 18 países, os bilhões roubados, a prisão de Alessandro Vitório e seus cúmplices. Então, Roberto pegou o microfone. Eu quero apresentar a vocês Marlene Santos. Sua voz ecoou no salão. Ela trabalhou para mim por 15 anos como faxineira. 15 anos limpando meu escritório, e eu nunca soube seu nome completo. Nunca perguntei sobre sua vida. Nunca realmente a vi. Ele pausou, a emoção clara na voz. Mas Marlene me viu. Quando eu estava prestes a ser roubado em R$1 bilhão, quando consultores, advogados e diretores falharam, foi Marlene quem percebeu a fraude. Uma mulher sem diploma universitário, sem certificações, sem reconhecimento. Apenas com dignidade, coragem e atenção aos detalhes que seu falecido marido lhe ensinou. As câmeras se voltaram para Marlene. Ela congelou, o rosto vermelho. Marlene arriscou tudo, seu emprego, sua segurança. E ontem quase perdeu a vida quando criminosos incendiaram seu apartamento em retaliação. Roberto olhou diretamente para ela, mas ela sobreviveu. E hoje eu anuncio que Marlene Santos não é mais faxineira da Almeida Investimentos. Ela é nossa nova diretora de compliance e autenticidade de documentos, com salário compatível com sua importância para esta empresa e para centenas de famílias que ela salvou. O salão explodiu em perguntas. Flashes dispararam. Marlene não conseguia respirar. Um jornalista levantou a mão. Marlene, como você se sente? Ela olhou para o microfone na sua frente como se fosse uma cobra. Mas então pensou em Antônio. Pensou em Patrícia. Pensou em todas as mulheres invisíveis que limpavam, cozinhavam, sustentavam o mundo sem reconhecimento. E falou, eu me sinto assustada. Sua voz saiu trêmula, mas clara. Me sinto pequena diante de tudo isso. Mas também me sinto orgulhosa, não de mim, mas de todas as mulheres como eu. As faxineiras, as cozinheiras, as babás, as trabalhadoras invisíveis. Nós vemos coisas que pessoas importantes não veem. Nós sabemos coisas que diplomas não ensinam. E talvez, só talvez, esteja na hora do mundo começar a nos escutar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Então, devagar, alguém começou a aplaudir. Depois outro. Depois toda a sala. Marlene sentiu as lágrimas escorrendo, mas não as limpou. Que escorressem, que todos vissem. A notícia explodiu. Em 48 horas, Marlene estava em todos os jornais, programas de TV, redes sociais. Faxineira, heroína, salva bilionário.
Mulher humilde desmonta golpe internacional. Do chão ao topo, a história de Marlene Santos. No hotel, Marlene assistia tudo atordoada. Patrícia estava no sofá ao lado, rolando o celular, mostrando mensagens. Mãe, olha quantas pessoas estão te apoiando. Tem até movimento nas redes sociais. Esses somos todos Marlene, mas nem tudo eram flores. Também havia comentários maldosos. Ela só quer dinheiro. Armação para ficar famosa. Certeza que ela está mentindo. Marlene desligou a TV e foi para a varanda. A noite de São Paulo se estendia infinita, luzes piscando como estrelas terrestres. Ela ouviu a porta da varanda abrir. Roberto. Posso? Ela acenou que sim. Ficaram em silêncio por um longo momento, apenas observando a cidade. Você se arrepende? Roberto perguntou. De ter falado? Às vezes. De ter salvado minha empresa? Marlene pensou. Seu apartamento queimado, sua vida virada de cabeça para baixo, ameaças de morte, terror, mas também Patrícia segura, criminosos presos, centenas de famílias com economias intactas. Não me arrependo. Você é extraordinária, Marlene. Sou só uma mulher fazendo o que precisa ser feito. É exatamente isso que te torna extraordinária. Roberto se virou para ela. A maioria das pessoas fala sobre fazer a coisa certa. Você simplesmente faz. Marlene não soube o que dizer. Então mudou de assunto. E agora? O que acontece agora? Agora? Roberto sorriu. Agora você vem trabalhar comigo. De verdade. Vou te ensinar tudo sobre investimentos, contratos, documentação internacional e você vai me ensinar o que eu esqueci ao longo dos anos, que dignidade não tem preço e que as pessoas mais importantes muitas vezes são as mais invisíveis. Eu não sei se consigo, Roberto. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome, sem senhor. Ele notou e sorriu. Você salvou R$1 bilhão baseada apenas em intuição e no que seu marido te ensinou. Lhe colocou a mão no ombro dela, respeitoso, paternal. Marlene, você já consegue, só precisa acreditar nisso. Do outro lado da varanda, Patrícia observava a mãe conversando com aquele homem que tinha sido um patrão distante e agora era... o quê? Amigo? Protetor? Algo mais complexo que palavras simples podiam descrever. E pela primeira vez em dias, Patrícia sentiu algo parecido com esperança. Mas enquanto Marlene e Roberto conversavam, enquanto São Paulo dormia sob o manto de luzes, em uma cela na penitenciária de Tremembé, Alessandro Vitório estava sentado em silêncio. Ele tinha feito uma ligação. Uma única ligação para um número que ninguém deveria conhecer. E do outro lado da linha, uma voz fria respondeu em italiano. Ela destruiu tudo. Precisa pagar. Alessandro sorriu no escuro. Calma. Paciência é virtude. Marlene Santos acha que venceu. Mas o jogo está longe de terminar. A ligação foi encerrada, e em algum lugar da noite, longe dos holofotes, longe das câmeras, longe da proteção de Roberto Almeida, alguém anotou um nome, um endereço, uma foto. Marlene Santos ainda não sabia, mas sua maior provação ainda estava por vir. Capítulo 6. O valor verdadeiro. 3 semanas depois do incêndio, Marlene Santos entrou pela porta principal da Almeida Investimentos pela primeira vez na vida. Não pela entrada de serviço, não pelo elevador de carga. Pela porta de vidro giratório, onde executivos entravam com suas pastas de couro e sapatos caros. O segurança do lobby sorriu para ela. Bom dia, doutora Marlene. Doutora. A palavra soou estranha nos ouvidos dela. Ela não tinha doutorado, nem mestrado, nem faculdade completa. Mas Roberto tinha insistido que o título fosse de respeito, não de diploma. Bom dia, seu Ronaldo. No 12º andar, sua nova sala ficava ao lado da de Roberto. Era pequena, mas tinha janelas enormes com vista para a Avenida Rebouças. Uma mesa de madeira clara, computador novo, estante vazia esperando para ser preenchida. Na parede, uma placa dourada. Marlene Santos, diretora de compliance e autenticidade.
Ela ficou parada na porta, incapaz de entrar. Aquilo não podia ser real. Vai ficar aí o dia todo ou vai trabalhar? Marlene se virou. Roberto estava no corredor, segurando 2 xícaras de café, sorrindo. Eu não sei o que fazer. Primeiro você entra. Segundo você senta. Terceiro, você toma esse café horrível da máquina porque ainda não descobri como fazer um bom. Ele entrou na sala, colocou uma xícara na mesa dela. E quarto, você respira e lembra que está aqui porque merece. Marlene sentou devagar, as mãos acariciando a mesa. Lisa, limpa, sem manchas de desinfetante. Roberto, e se eu falhar? Então falhamos juntos. Ele sentou na cadeira em frente à mesa dela, uma inversão estranha de poder. Marlene, vou te contar um segredo. Quando abri esta empresa, há 25 anos, eu tinha um escritório de 15 metros quadrados em Santo Amaro. Não sabia nada sobre investimentos de verdade. Só tinha ambição e medo. Muito medo. E o que te fez continuar? Uma faxineira. Ele sorriu. Ela se chamava Dona Conceição. Trabalhava no prédio onde eu alugava aquela salinha miserável. Um dia, ela me viu chorando no corredor porque tinha perdido meu primeiro grande cliente. Sabe o que ela disse? Moço, se você desistir agora, vai passar o resto da vida imaginando o que poderia ter sido. E essa é uma dor muito pior que o fracasso. Marlene sentiu os olhos arderem. E você continuou. Continuei. Construí tudo isso. Ele gesticulou para o escritório luxuoso ao redor. Mas esqueci dela. Dona Conceição continuou limpando corredores até se aposentar, e eu nunca agradeci. Nunca dei a ela o crédito que merecia. Roberto olhou diretamente para Marlene. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Antes que Marlene pudesse responder, a secretária bateu na porta. Doutor Roberto, a reunião começa em 10 minutos. Vamos? Roberto se levantou. Hoje é só observação. Você vai assistir uma reunião de análise de investimento. Não precisa falar nada. Só observe e me diga depois o que sentiu. A sala de reuniões estava cheia. 12 executivos, todos de terno, todos com tablets, todos falando em jargões que Marlene não entendia. Fluxo de caixa. Taxa interna de retorno. Alavancagem. Ela sentou no canto, tentando se fazer pequena. Um homem de 40 anos, cabelo gel e gravata listrada, apresentava um investimento em uma mineradora argentina. Os números são sólidos, Roberto. ROI de 30% em 18 meses. Já verificamos toda a documentação. Marlene observava. O homem falava rápido, confiante, mostrando gráficos coloridos. Mas algo a incomodava. Ela não sabia dizer o quê. Era apenas uma sensação. Ah, Marlene? Roberto a chamou. Alguma impressão? Todos os olhos se viraram para ela. Marlene sentiu o rosto pegar fogo. Eu não entendo dos números, mas o quê? A apresentação está rápida demais. Ela falou baixo. Quando as pessoas falam rápido, às vezes é porque não querem que você pense devagar. O silêncio na sala foi cortante. O executivo de gravata listrada ficou vermelho. Com todo respeito, senhora, eu sou formado em... Carlos. Roberto levantou a mão. Diminua a velocidade. Apresente de novo. Devagar. O homem rangeu os dentes, mas obedeceu. Desta vez, falando mais lento, Marlene conseguiu acompanhar. E notou. Posso ver os documentos originais? Carlos hesitou. Temos cópias digitais em alta resolução. Os originais, por favor. Roberto assentiu para a secretária, que saiu e voltou 5 minutos depois com uma pasta. Marlene abriu, passou os dedos sobre os papéis, ergueu contra a luz. Seu coração acelerou. Este carimbo, ela apontou. Está borrado. Carimbos de verdade não borram, mesmo com o tempo. E essa assinatura, ela comparou 2 páginas. As assinaturas são idênticas demais. Quando alguém assina o mesmo nome várias vezes, sempre há pequenas diferenças. Estas são xerox. Carlos ficou branco. Eu não sabia. O consultor me enviou... Roberto pegou os documentos, analisou com olhos de águia, depois olhou para Carlos com expressão gelada. Você está suspenso até investigarmos isso completamente. Saia. Carlos saiu trêmulo.
Os outros executivos evitavam olhar para Marlene. Roberto fechou a reunião e a puxou para o corredor. Você acabou de salvar 25 milhões de reais. Eu não tinha certeza. Só parecia errado. Sua intuição vale mais que todos os diplomas desta sala. Ele sorriu. Bem-vinda oficialmente ao trabalho, diretora Marlene. Naquela noite, Marlene e Patrícia jantaram no apartamento novo que Roberto tinha alugado para elas em Pinheiros. 2 quartos, mobiliado, seguro. Um mundo diferente do apartamento queimado na Vila Madalena. Mãe, você está feliz? Patrícia perguntou de repente. Marlene pausou com o garfo no ar. Feliz? Eu... não sei. Estou assustada, confusa, exausta. Mas feliz? Marlene pensou. Olhou ao redor do apartamento novo, limpo, com móveis que não eram remendados. Olhou para a filha, que finalmente conseguiu matricular medicina com a bolsa integral que Roberto tinha arranjado. Olhou para suas próprias mãos, que agora seguravam canetas em vez de panos de limpeza. Acho que sim, de um jeito estranho. Ela sorriu. Seu pai ficaria orgulhoso. Ele está orgulhoso, mãe, onde quer que esteja. A campainha tocou. Marlene foi atender. Era Dona Neuza, segurando um Tupperware com bolo. Vim ver como está a executiva mais famosa de São Paulo. A velha entrou, analisando tudo com olhos críticos. Apartamento chique, mas você parece cansada, menina. Estou aprendendo um mundo novo, Neuza. E assustada. Muito. Dona Neuza segurou as mãos de Marlene, aquelas mãos enrugadas e calejadas de décadas, limpando o mundo dos outros. Marlene, vou te contar uma coisa que aprendi em 67 anos de vida. As pessoas vão tentar te fazer duvidar. Vão dizer que você não merece, que teve sorte, que é fraude. Ela apertou mais forte. Mas você e eu sabemos a verdade. Nós, mulheres invisíveis, sustentamos este mundo. Limpamos a sujeira, criamos os filhos, trabalhamos em silêncio. E quando finalmente alguém reconhece nosso valor, não é sorte, é justiça atrasada. Marlene abraçou a amiga, chorando baixinho. Obrigada, Neuza. E olha, se aquele chefe bilionário seu te der trabalho demais, você me liga, eu vou lá e limpo o juízo dele. Dona Neuza riu, mas seus olhos brilhavam com orgulho feroz. Depois que Neuza foi embora, Marlene sentou no sofá ao lado de Patrícia. O celular tocou. Número desconhecido. Ela hesitou, o coração acelerando. Desde o incêndio, números desconhecidos a aterrorizavam. Mas atendeu. Alô? Silêncio. Depois, aquela voz que ela nunca esqueceria. Alessandro Vitório. Marlene Santos. O sotaque italiano arrastado, venenoso. Você acha que venceu? Como você está me ligando? Você está preso. Prisão não é sepultura, querida. Eu tenho amigos, amigos poderosos, e eles estão observando você, observando sua filha bonita, observando tudo. O sangue de Marlene gelou. Se você encostar um dedo em minha filha... não preciso encostar. Basta esperar. Ele riu, um som horrível. Aproveite seu escritório novo, seu salário novo, sua vida nova. Porque tudo que sobe, um dia cai, e quanto mais alto, mais dolorosa a queda. A ligação caiu. Marlene ficou imóvel, o telefone tremendo em sua mão. Patrícia a observava, alarmada. Mãe? Quem era? Mas antes que Marlene pudesse responder, o interfone tocou. O porteiro, voz nervosa. Dona Marlene, tem um pacote aqui embaixo, sem remetente, disse que é urgente. Marlene desceu, o coração martelando. O pacote era pequeno, embrulhado em papel pardo. Ela abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma foto de Patrícia entrando no hospital. E na parte de trás, escrito em tinta vermelha: Você não pode proteger todos o tempo todo. Marlene sentiu as pernas cederem. O porteiro a amparou. Senhora, está bem? Chama uma ambulância. Chama a polícia. Sua voz saiu como um sussurro. E chama Roberto Almeida. Agora. Porque Marlene finalmente entendeu. Não importava quão alto ela subisse, quão longe fugisse, Alessandro e seus aliados nunca parariam.
E se ela quisesse realmente proteger sua filha, sua vida, sua dignidade conquistada, teria que fazer algo que a aterrorizava. Teria que confrontar o monstro de frente. Uma última vez. Capítulo 7. A última batalha. A delegacia estava iluminada como dia às 2 da manhã. Marlene sentou na mesma sala de interrogatório onde tudo tinha começado. Mas desta vez não estava sozinha. Roberto estava ao seu lado, recusando-se a sair. Patrícia esperava lá fora com 2 seguranças. O delegado Ferreira analisava a foto com expressão sombria. Alessandro tem um celular contrabandeado na prisão. Vamos revistar tudo amanhã de manhã. Ele suspirou. Mas Marlene, preciso ser honesto. Enquanto ele tiver conexões do lado de fora, você está em perigo. Então o que eu faço? A voz dela saiu cansada, derrotada. Fico fugindo pelo resto da vida? Não. Roberto se inclinou para a frente, os olhos duros. Você o confronta. Todos olharam para ele. Roberto, você enlouqueceu? Ferreira cruzou os braços. Ela não pode simplesmente ir lá e... Não fisicamente. Roberto já tinha aquele olhar que Marlene estava aprendendo a reconhecer. O olhar de quem tinha um plano. Alessandro quer assustá-la? Quer fazê-la sentir impotente? Então fazemos o contrário. Mostramos que ela não tem medo. Eu tenho medo, Marlene admitiu. Muito medo. Eu sei. Roberto segurou a mão dela sobre a mesa, um gesto paternal. Mas coragem não é ausência de medo, é fazer a coisa certa apesar dele. Ferreira bufou. E qual é exatamente esse plano brilhante? Roberto sorriu. Um sorriso afiado, perigoso. Uma entrevista, televisionada, nacional. Marlene conta tudo. A ameaça, o incêndio, as fotos, as ligações. Expõe Alessandro publicamente, mostra que ele continua comandando o crime de dentro da prisão. Ele olhou para Marlene. Com exposição total, você se torna mais segura. Criminosos não gostam de atenção. E Alessandro vai saber que tocá-la seria assinar a própria sentença de morte. Marlene sentiu o estômago revirar. Aparecer na TV. De novo, não só aparecer, desafiá-lo. Roberto apertou a mão dela. Dizer ao mundo inteiro que você não vai se curvar, que ele perdeu. Ferreira coçou a barba, pensativo. É arriscado, mas pode funcionar. Se gerarmos atenção suficiente, o sistema prisional terá que investigar Alessandro, e seus cúmplices do lado de fora vão pensar 2 vezes antes de agir. Marlene olhou para aqueles 2 homens, ambos poderosos à sua maneira, ambos tentando protegê-la. Mas, no fundo, ela sabia que a decisão era só dela. Está bem. Sua voz saiu firme. Vou fazer a entrevista. A entrevista foi marcada para o programa noturno de maior audiência no país. 3 dias depois, Marlene estava no estúdio da rede de televisão na Avenida Paulista, os holofotes quentes queimando sua pele, a maquiadora dando os últimos retoques. Patrícia estava nos bastidores, segurando a mão de Dona Neuza. Roberto recusou-se a participar, dizendo que aquele era o momento de Marlene brilhar sozinha. A apresentadora era uma mulher de 60 anos, cabelos brancos impecáveis, olhar de quem já tinha entrevistado presidentes. Marlene, vamos começar. Você está pronta? Marlene pensou em Antônio. Pensou em todas as mulheres invisíveis que sustentavam o mundo. Pensou na menina que ela era, que limpava casas aos 12 anos para ajudar a mãe. Pensou na mulher que se tornou. Estou pronta. As câmeras se acenderam. 20 milhões de brasileiros assistiam em suas casas. A apresentadora começou suave, recontando a história, a denúncia, o golpe desbaratado, a ascensão de Marlene. Mas então as perguntas ficaram mais duras. Marlene, você tem recebido ameaças? Sim, constantemente. Que tipo de ameaças? Marlene respirou fundo e contou tudo. As mensagens, o incêndio, a foto de Patrícia, a ligação de Alessandro, cada detalhe doloroso, cada momento de terror. Viu Patrícia chorando nos bastidores, mas continuou. E você tem medo? A apresentadora perguntou. Claro que tenho. Sou humana.
Marlene olhou diretamente para a câmera. Mas não vou deixar o medo me silenciar. Não depois de tudo que passei. Não depois de tudo que aprendi. O que você aprendeu? Marlene pausou. As palavras vieram devagar, pesadas, verdadeiras. Aprendi que invisibilidade não é segurança, é prisão. Sua voz ganhou força. Passei 15 anos invisível, segura na minha insignificância. Mas sabe o que descobri? Segurança sem dignidade não vale nada. Prefiro ser vista, ser ameaçada, ser julgada do que voltar a ser ignorada. A apresentadora se inclinou para a frente. Você tem algo a dizer para Alessandro Vittorio? Marlene sabia que ele estaria assistindo. Preso, mas assistindo. E sabia que suas palavras seriam ouvidas por milhões. Alessandro, você tentou me silenciar, me apavorar, me fazer pequena de novo. Ela falou diretamente para a câmera, sua voz tremendo, mas firme. Mas sabe qual foi seu erro? Você subestimou uma faxineira. Achou que eu não tinha valor, que minha voz não importava. E agora? Agora 20 milhões de pessoas estão me ouvindo. Estão vendo você pelo que realmente é. Um criminoso covarde que usa ameaças porque perdeu. Ela pausou. Você não me assusta mais. E não vai me silenciar. Nunca mais. O silêncio no estúdio era absoluto. A apresentadora tinha lágrimas nos olhos. Marlene Santos, você é extraordinária. Não. Marlene balançou a cabeça. Sou apenas uma mulher que se recusou a desaparecer. Quando Marlene saiu do estúdio às 23 horas, havia uma multidão do lado de fora. Mulheres, principalmente, faxineiras, cozinheiras, babás, todas com cartazes. Somos todas Marlene, mulheres invisíveis, força visível. Obrigada por nos dar voz. Marlene parou atordoada. Uma mulher idêntica a ela, 50 e poucos anos, uniforme de limpeza, mãos calejadas, se aproximou. Trabalho como faxineira há 30 anos. Ninguém nunca soube meu nome. Ela segurou as mãos de Marlene. Mas hoje, pela primeira vez, senti que importo. Obrigada. Marlene abraçou aquela desconhecida e chorou. Não de tristeza, mas de algo maior. Conexão, propósito, significado. Roberto apareceu na multidão, flanqueado por seguranças, mas respeitando a distância. Quando Marlene finalmente se aproximou dele, ele estava sorrindo. Você foi perfeita. Fui autêntica. É diferente. É melhor. No carro de volta para casa, o celular de Marlene explodiu com mensagens. Mas uma se destacou. Do delegado Ferreira. Alessandro foi transferido para a prisão de segurança máxima, celular apreendido, isolamento total. Seus cúmplices estão fugindo do país. Você venceu, Marlene. Ela leu a mensagem 3 vezes, não acreditando completamente. Acabou? Perguntou para Roberto. O perigo imediato? Sim. Ele olhou para ela com seriedade. Mas sua vida mudou para sempre. Você entende isso? Entendo. E se arrepende? Marlene olhou pela janela para São Paulo passando em borrões de luz. Pensou na mulher que era 3 meses atrás. Invisível, silenciosa, segura na sua insignificância. Pensou na mulher que era agora. Vista, ouvida, vulnerável, mas livre. Não, ela finalmente disse. Não me arrependo nem um pouco. Uma semana depois, Marlene estava em seu escritório quando a secretária bateu na porta. Doutora Marlene, tem alguém aqui querendo falar com você. Era uma jovem de 20 e poucos anos, uniforme de limpeza, olhos vermelhos de choro. Meu nome é Júlia. Eu trabalho como faxineira num escritório de advocacia. Ela engoliu em seco. Ontem eu vi uns documentos estranhos. Acho que é fraude. Mas se eu falar, vou perder meu emprego. E preciso desse dinheiro. Lágrimas escorreram. Mas vi você na TV e pensei, se você conseguiu, talvez eu também consiga. Marlene se levantou, rodeou a mesa e segurou as mãos daquela menina que era ela mesma anos atrás. Vou te ajudar, disse simplesmente. Vou te proteger, vou garantir que você não perca seu emprego. E vamos denunciar essa fraude juntas, porque você importa, Júlia. Sua voz importa. A menina desabou em soluços de alívio.
E Marlene entendeu naquele momento por que tudo tinha acontecido. Não era só sobre salvar R$ 1 bilhão. Não era só sobre sua própria ascensão. Era sobre criar um caminho para todas as mulheres que viriam depois dela. Era sobre transformar invisibilidade em força. Era sobre provar que coragem não tem classe social. Naquela noite, quando Marlene voltou para casa, encontrou Patrícia estudando na mesa da cozinha, cercada de livros de medicina. "Mãe, olha isso!" Patrícia mostrou uma carta. "Recebi uma bolsa de estudos integral, por causa de você. Dizem que quero ser médica igual você teve coragem." Ela abraçou a mãe com força. "Estou tão orgulhosa de ser sua filha." Marlene segurou aquela menina que tinha criado sozinha, com suor e lágrimas e trabalho invisível. "E eu estou orgulhosa de ter criado uma mulher que vai curar o mundo." Ela beijou a testa da filha. Seu pai estaria explodindo de orgulho. "Acho que ele está, mãe, onde quer que esteja." Mais tarde, sozinha em seu quarto, Marlene olhou pela janela. As luzes de São Paulo piscavam como sempre. A cidade que a tinha feito invisível agora sabia seu nome. A cidade que a tinha ignorado agora a escutava. E ela pensou em Antônio, no que ele diria se a visse agora. Provavelmente: "Eu sempre soube que você era extraordinária, Marlene. Só estava esperando você descobrir também." Ela sorriu, limpou as lágrimas e fechou as cortinas. Amanhã seria outro dia, outro desafio. Outra mulher invisível pedindo ajuda. Outro documento suspeito, outra batalha pela justiça. E Marlene Santos, ex-faxineira, ex-invisível, ex-silenciada, estava pronta. Porque ela tinha aprendido a lição mais importante de todas. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. E isso ninguém nunca poderia tirar dela. 5 anos depois. 5 anos depois, Marlene Santos entrou no auditório da Universidade de São Paulo para dar uma palestra. Não mais como faxineira, não mais como vítima, mas como diretora executiva de compliance da Almeida Investimentos e fundadora do Instituto Antônio Santos, organização que treinava mulheres trabalhadoras em identificação de fraudes e direitos trabalhistas. O auditório estava lotado. 500 pessoas, a maioria mulheres, muitas ainda em uniformes de trabalho, vindas direto de seus empregos. Marlene subiu ao palco, os cabelos agora totalmente grisalhos, mas sempre impecáveis, usando um terno simples, mas elegante. Aos 57 anos, carregava dignidade em cada passo. Na primeira fila, Patrícia estava sentada. Agora, doutora Patrícia Santos, recém-formada em medicina, especialização em cardiologia. Ao lado dela, Roberto Almeida, que tinha se tornado algo entre mentor, amigo e pai adotivo de ambas. E ali também estava Dona Neuza, 72 anos, aposentada, mas vibrante, segurando uma faixa. Mulheres invisíveis construíram este país. Marlene começou a falar, sua voz firme ecoando pelo auditório. "Há 5 anos eu era invisível. Limpava escritórios por 15 anos sem que ninguém soubesse meu nome. Hoje treino mais de 2.000 mulheres por ano a reconhecerem seu próprio valor." Ela pausou. "Mas não estou aqui para contar minha história de novo. Estou aqui para contar a de vocês, porque cada mulher nesta sala é uma heroína não reconhecida. Cada uma de vocês sustenta este mundo com trabalho invisível e dignidade inabalável." Os aplausos explodiram. Marlene esperou o silêncio voltar. Alessandro Vitório cumpre 23 anos de prisão. Sua quadrilha foi desmontada em 18 países. Bilhões de reais foram recuperados. E centenas de mulheres encontraram coragem para denunciar fraudes porque viram que uma faxineira podia mudar o mundo. Ela sorriu. "Mas sabe qual é minha maior conquista? Não é o cargo, não é o salário. É olhar no espelho toda manhã e ver uma mulher que se recusou a desaparecer." Depois da palestra, no corredor, uma jovem de 17 anos se aproximou. Uniforme escolar, olhos brilhando. "Senhora Marlene, minha mãe é faxineira. Ela nunca estudou,
mas é a mulher mais sábia que conheço. E por causa da senhora, ela está fazendo curso técnico de contabilidade. Tem 51 anos e está aprendendo matemática de novo. A menina sorriu com lágrimas nos olhos. Obrigada por mostrar que nunca é tarde. Marlene abraçou aquela menina e viu nela todas as Patrícias do mundo, todas as filhas que mereciam ver suas mães serem valorizadas. Na saída da universidade, o sol de março, o mesmo mês em que tudo tinha começado, banhava São Paulo em luz dourada. Roberto ofereceu carona, mas Marlene recusou. Vou de ônibus, igual sempre fiz. Marlene, você tem motorista agora. Eu sei, mas preciso lembrar de onde vim. Ela tocou o braço dele. Obrigada, Roberto. Por tudo. Eu que agradeço. Você salvou mais que minha empresa. Salvou minha humanidade. No ônibus de volta para casa, Marlene sentou no fundo como sempre fazia. Uma mulher idosa ao lado dela limpava as mãos calejadas com um lenço. Uniforme de limpeza. Invisível para todos exceto Marlene. Trabalha com limpeza? Marlene perguntou gentilmente. Há 28 anos, filha. A mulher suspirou. Ninguém nota. Mas tudo bem. É trabalho honesto. Marlene segurou a mão daquela desconhecida. Eu noto. E seu trabalho não é só honesto, é essencial. Você sustenta o mundo. Ela entregou um cartão. Se algum dia precisar de qualquer coisa, me ligue. Qualquer coisa mesmo. A mulher olhou o cartão, leu o nome e seus olhos se arregalaram. Você é a Marlene Santos, a mulher da TV. Sou. E também sou uma faxineira. Sempre serei. Só que agora o mundo sabe meu nome. Quando Marlene chegou em casa, Patrícia estava cozinhando jantar. O apartamento agora era maior, mais confortável, mas elas tinham mantido alguns móveis do apartamento velho, aqueles que sobreviveram ao incêndio. Memórias. Mãe, olha isso! Patrícia mostrou o celular. Acabei de receber uma vaga de residência em cirurgia cardíaca. Melhor hospital de São Paulo. Marlene abraçou a filha, chorando de orgulho. Seu pai estaria... Está, mãe. Ele está. Patrícia beijou a testa da mãe. E ele está orgulhoso de nós duas. Naquela noite, sozinha no quarto, Marlene abriu uma gaveta e tirou a única foto que tinha de Antônio. Ele sorrindo, braços cruzados, olhos gentis. Conseguimos, amor. Ela sussurrou para a foto. Patrícia vai ser médica. Eu encontrei propósito. E centenas de mulheres estão encontrando suas vozes. Uma lágrima escorreu. Obrigada por me ensinar que dignidade não se negocia. Obrigada por me ensinar a ver mentiras em papéis. Obrigada por tudo. Ela beijou a foto e a guardou de volta. Do lado de fora, São Paulo dormia. Milhões de luzes, milhões de histórias. E em algum lugar dessa cidade gigante, uma faxineira estava limpando um escritório vazio, invisível, cansada. Mas talvez, só talvez, ela tinha ouvido falar de Marlene Santos. E talvez, só talvez, ela olhava para os documentos que limpava com um pouco mais de atenção agora, com um pouco mais de coragem. Porque Marlene tinha provado algo fundamental. Mulheres invisíveis não são fracas. Elas são a espinha dorsal do mundo. E quando uma delas encontra sua voz, ela não fala apenas por si, ela fala por todas. E essa voz nunca mais seria silenciada. O que você achou desta história? Marlene teve coragem de arriscar tudo para fazer o que era certo. Você faria o mesmo no lugar dela? Justiça foi feita. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like. Comente sua opinião abaixo. Você conhece alguma Marlene na sua vida? Alguma mulher invisível que merece reconhecimento? Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras de superação e justiça. Ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de coragem e dignidade. Escreva de onde você está assistindo. Queremos saber de que parte do Brasil ou do mundo você nos acompanha.